Bom, então hoje é a hora de a gente começar a colocar a mão na massa, né? Então vamos lá, clicar aqui primeiro em criar um projeto dentro do nosso Visual Studio. Aí vocês podem baixar o Visual Studio Community mesmo, não vamos usar nenhum recurso premium do Visual Studio. O Visual Studio Community ele é um Visual Studio gratuito e vai ser melhor do que o Visual Studio Code, pois ele vai nos dar ferramentas de execução, debug, vai ficar mais fácil da gente desenvolver. Então vamos lá. Clica ali em criar um projeto. Aí na hora de selecionar o projeto a ser criado, a gente vai escolher um API Web do ASP.NET Core, que a gente vai criar uma aplicação API only. Se você não tiver ela aqui no seu modelo recente, você pode simplesmente pesquisar ela por aqui. Então aqui eu selecionei próximo. Você precisa dar um nome para o seu projeto. Então vou colocar aqui Fronteando um próximo. A gente vai utilizar o .NET 8 e clique em criar. Perfeito, aqui a gente já tem a visão do nosso projeto, né? Nosso projeto com alguns arquivos iniciais. Vamos começar aqui pelo nosso controller, né? Então, abra aqui o controller, você já vai ver que ele já vai vir com um controller pré-configurado, um API controller, com route, com o nome do controller, etc. E a gente já vai realizar algumas modificações aqui neste controller, né? Então, o nosso primeiro projeto a gente vai fazer ele usando aquele mesmo prompt que a gente montou na última aula, falando um pouco sobre cozinha, né? Vamos tentar montar aqui uma aplicação que vai trabalhar com inteligência artificial por trás para falar sobre receitas em geral. Então, que nome vocês dariam para o controller? Eu vou colocar aqui Cooking Controller. Perfeito. Cooking Controller. Já sai substituindo as referências. Pode usar atalho, pode usar a própria aplicação para fazer o próprio Visual Studio para fazer essas alterações aí em lote para você. Vamos remover aqui alguns lixos que a gente não vai usar. Parte de logger não vamos usar, o logger o cooking controller. Perfeito. Pronto, temos aqui o nosso cooking controller, onde o primeiro endpoint ele vai ser ali um get. Ele vai receber primeiramente o nome desse get, né? Então vamos colocar aqui get recipe. Esse é o name, get recipe. Ele vai retornar action result de cooking result. Cooking result ainda não existe, a gente vai criar ele. E aí o que a gente recebe de parâmetro aqui, a gente passa dentro do parênteses. Deixa eu colocar aqui que é from route, passando aqui uma string user input. Perfeito. Aqui a gente vai fazer uma alteração para passar user input. Perfeito. Result não existe, não tem um return, por isso ele vai reclamar um pouquinho. E aí a gente começa com o nosso famoso try catch. Para qualquer exception ele conseguir ter um retorno aqui, onde ele já vai dar um status code 500 com a mensagem de erro. Do contrário, a gente já sabe que aqui ele retorna um OK, passando o result aqui do que ele vai usar. Antes dele retornar o OK, eu poderia complicar um pouco colocando um mediator para jogar para outro arquivo, na pasta application e etc. Organizar um pouco mais o código, mas eu acho que aqui o nosso foco não é agora a organização em si, e sim apenas colocar em prática o que a gente aprendeu. Então, o primeiro ponto aqui vai ser a gente aproveitar esse user input que chegou para chamar a nossa LLM desejada para fazer a consulta e printar esse resultado, né? Então aqui
no nosso controller, a gente já vai fazer a chamada da API. No caso, eu vou usar Gemini aqui, a gente poderia usar qualquer outro LLM para fazer isso aqui, mas vamos começar com o Gemini da Google. Então, vamos simplesmente começar fazendo uma chamada, né? Então, var Gemini API igual a new HTTP client, a gente passa o base address. Então, quando a gente vai colocar uma variável, a gente começa uma string com $, em .NET. E aqui dentro, onde passaria aqui, a gente simplesmente interpola e passa aqui Gemini API key e cria uma variável com esse value, né? Então, Gemini API key. Aqui ele quer pegar do get environment, mas não precisa. De novo, não quero complicar a cabeça de vocês. Eu vou colocar uma string simples aqui e pronto. Aí a gente adiciona já aqui a nossa key. Feito isso, a gente vai fazer o request com post. A gente vai passar o content aqui dentro, com user input. A gente pega o response, lê o result, deserializa e retorna. Vocês viram a facilidade que foi escrever esse código? Não precisei usar nada da minha cabeça e nem de pesquisa. Literalmente porque aqui eu estou usando GitHub Copilot. É uma vantagem absurda que você tem quando você está codando, ele te sugere e entende o que você quer fazer. Então aqui eu vou só importar algumas bibliotecas importantes para o funcionamento da aplicação. Então importei a parte de encoding ali. O JSON Convert também não está aqui. Como ele não tem a biblioteca que eu quero usar, eu preciso importar dependência. Então eu venho aqui dentro de dependências, pacotes, gerenciar pacotes do Nugget, ou como preferir chamar. Eu venho procurar e procuro o NewtonSoft. NewtonSoft JSON está na última versão, mais estável. Instalada a última versão, eu volto para o meu projeto e aí eu simplesmente dou um using e ele já sabe o que ele tem que fazer. Perfeito. Por um acaso, se você passar dentro do prompt só o user input, vai dar certo? Não vai, né? Exatamente, muito bem lembrado. Então, o que a gente precisa fazer para funcionar isso aqui? A gente precisa trazer o nosso prompt. Então, vamos lá. Var prompt vai ser igual, por enquanto, uma string com ponto e vírgula. Enquanto isso, a gente vai buscar o nosso prompt. Então, eu coloquei lá, persona, você é um cozinheiro renomado que trabalha. Tudo que a gente já falou ontem, né? Perfeito. Aqui eu posso deixar essas marcações para ele entender também. Lembra que ele gosta, né, de markdowns, de puladas de linha. Perfeito, perfeito. Transformar. E aí, não posso lhe ajudar. Perfeito. Trouxe tudo aqui direitinho do prompt. Vamos ver se o Copilot vai conseguir ajudar a gente a adicionar esse prompt aqui nessa string. Vamos lá. Ó, como ele já faz direitinho. Ele já consegue entender, coloca aqui input dois pontos, mas a gente lembra que a gente falou para ele que seria assim, ó, abre input e depois disso fecha input. Então, perfeito, abre input, fecha input, coloca espaço antes, espaço depois. E agora sim o nosso prompt está completo. Com isso, a gente pode montar o result, né, para ele conseguir ler. E aí, montando o result, a gente roda para descobrir o que vai acontecer. Esse cooking result, eu já vou usar a própria classe que ele criou aqui fora, que é essa daqui do forecast, para a gente nomear ela e usar ela também, tá? Então, já troquei o nome para cooking result, não quis mudar as referências automaticamente, mudei aqui na mão. Então vamos deixar só um pouquinho mais organizado. Primeiro a gente tem nosso prompt ali em cima. A gente tem que fazer aqui também
o var Gemini request. Aqui eu acho legal a gente também criar uma classe para isso ficar mais organizado. Vamos começar criando aqui então esses arquivos, né? Vou pegar aqui o cooking result, vou só duplicar ele dentro do meu project. Tem uma cópia aqui. Essa cópia eu vou chamar ela de Gemini request. Gemini request, onde ele vai ter aqueles atributos que a gente colocou. Então, primeiro ele tem um public de list Gemini content, que eu vou chamar de contents. Gemini content, exato. E aí aqui eu também crio o Gemini content com string text. E pronto, todas as minhas classes já estão escritas e prontas para utilizar elas. Aí aqui vamos começar o nosso content. E pronto, list Gemini content, as partes, o texto, prompt, abre input, fecha input e tá tudo certo agora. Então a gente tem nosso request e como que fica o nosso response. O nosso cooking result, ele começa aqui com um public Gemini candidate. Ele vai ser uma lista de Gemini candidate. Eu chamo aqui de candidates. Aí o meu candidate ele não tem ainda um texto propriamente dito. Ele tem um content. Então aqui é um public candidate content com content get set. E aí aqui o meu candidate content tem o content parts, que são as partes do meu candidate content part. E aí por último, um candidate content part tem o seu text. E voltamos aqui para o controller agora para falar o return ok. Do cooking result, porque ele já deserializou o nosso objeto. A única diferença aqui é que eu vou querer jogar só o resultado. Então, var result vai ser igual a string.join, passando o separador, vírgula, os valores. E aí sim, eu passo aqui um string de barra R barra N. Perfeito. Para ele conseguir juntar aqui e no final a gente retornar o resultado. E só antes da gente executar, vamos fazer uma alteração que eu percebi aqui, que a gente não está passando Gemini request aqui dentro do nosso content, né? A gente esqueceu de sobrescrever aqui, ó. E aí deixa ele dar o serialization no nosso Gemini request. E bora lá testar. Antes da gente começar a testar, vamos corrigir alguns errinhos que a gente deixou passar. Troca para contents, troca para partes e troca para text, porque ele não precisaria disso daqui mais, porque ele já estaria com as propriedades do formato correto. A gente muda direto aqui para candidates, a gente muda aqui para content, a gente muda aqui para
parts e a gente muda aqui para text. Perfeito. E aqui. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui, né? Acho que o jeito mais fácil de fazer isso aqui vai ser fazer o seguinte, ó. Var result strings vai ser igual, quase isso que ele quis fazer. E aí sim, text to list, aí aqui sim vai ter uma lista de strings. Aqui ó, eu estou dando um select nas partes, selecionando os textos, dando lista, fazendo lista. Aí aqui o meu result vai ser igual a new, não, vai ser igual a string.join. E aí eu pego todas as strings e retorno no meu result. Então agora vamos startar. Clico aqui em play. Aí ele carrega aqui o nosso swagger. Try it. User input. Bolo de cenoura. Executo. E prontinho. Veja só. A gente agora tem uma API que já retorna de acordo com o que a pessoa escrever, né? E aí vamos fazer aquele teste maquiavélico também de testar o ceviche de marshmallow. Perdão em inglês aí, pessoal. Não posso lhe ajudar. Perfeito, perfeito, perfeito. Então é isso. Com a aula de hoje a gente conseguiu colocar em prática aquele prompt que a gente criou ontem e com programação, com aplicação pronta. Agora é só literalmente a gente publicar essa API, alguém plugar, usar a nossa API e agora a gente tem uma API de receitas. Veja, usuário, isso daqui dentro de um chatbot, dentro de qualquer aplicação, isso daqui funciona perfeitamente porque a gente já construiu a nossa API. Se você tem alguma sugestão, outra linguagem que você quer que a gente faça nosso próximo projeto, alguma sugestão de prompt para a gente usar, algum outro tópico, traz aqui nos comentários. Se você ficou com alguma dúvida também, coloca aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, clique no joinha, ative o sininho e receba nossas notificações. Até a próxima, um abraço.